Boa tarde, chamo Adriana Soares. Vou gravar aqui um pequeno vídeo de uma forma muito simples. Vou falar sobre as 8 cidades umbralinas. Está aqui. Não é as 8 cidades umbralinas, é as 8 cidades umbralinas mais trevosas. Deixem-me cá ver que falta-me aqui qualquer coisa. Cidades mais elevadas. 21, 22, 23. Falta-me aqui qualquer coisa. Esperem lá, que falta-me aqui qualquer coisa. Estou aqui a organizar as minhas capas. Pronto. Esperem lá, falta-me aqui qualquer coisita. 2 e 1. Falta-me aqui 1. Esperem lá. Então, vamos falar então nas 8 cidades mais trevosas dentro das trevas, que é umbral. Eu sou Adriana Soares, para quem não me conhece. Então, as cidades trevosas são localidades espirituais situadas nas zonas umbralinas e possuem tanto a tecnologia e desenvolvimento quanto as cidades espirituais das ordens mais elevadas, ou aquilo que vocês chamam as cidades da luz. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro é que ninguém vai parar ao umbral por castigo. Cada espírito vai parar ao lugar que melhor se adapta em conformidade com a sua vibração espiritual. Cada um fica no local onde escolheu e só sai de lá para locais com energia mais elevada quando vibrar nessa energia para o local para onde quer ir. Mesmo sendo um espírito, vou dar um exemplo. Um drogado, por exemplo, morre e ele vai como espírito para um lugar onde ele tem acesso a droga, lá embaixo, é verdade, não é droga física, mas obsidia pessoas que se drogam e sente a mesma energia. E aqui como espírito sem proibição, e faz isto através da técnica do obsidiamento. Obsidia alguém que consome droga. É um espírito obsessor. Imaginem uma pessoa que pensa em sexo 24 horas por dia. Morre, para onde é que acham que vai? Isto sempre através da obsessão. Além de que no umbral, espíritos obsidiam outros espíritos também. Eles obsidiam-se uns aos outros, mesmo sendo espíritos. Além de cidades umbralinas, também existem os núcleos, que não são cidades umbralinas, ok? O que é que são os núcleos? São agrupamentos de espíritos que compartilham do mesmo tipo de vibração. As cidades, tribos e vilarejos do umbral possuem chefes ou líderes, é como aqui, igual. São extremamente inteligentes, com uma capacidade de liderança muito forte. Eles controlam e dominam regiões dentro do umbral e exploram almas nestes locais. O umbral não é muito diferente aqui da Terra. E se pensam que morrem e vão descansar em paz, estão redondamente enganados. A menos que tenham feito por isso enquanto encarnados. Isso não vai acontecer. Essa do descansa em paz, isso é uma treta. Quando nós morremos, quando nós desencarnamos, estamos a meio do caminho, a meio da nossa missão. A nossa missão só termina no dia em que nós voltamos a reencarnar.
A forma de organização social entre os espíritos do umbral é muito idêntica à do planeta Terra. Vamos falar das cidades menos densas para as mais densas, ou seja, dentro daquilo que são as 8 cidades mais trevosas no umbral, onde depois há pequenas cidades que não são tanto, vamos começar da mais light para a mais trevosa. Muitos destes lugares são situados em livros de ocultismo, bruxaria e magia negra. Okay? A primeira região, e a que é menos trevosa, dentro das muito trevosas, é Betânia. Betânia é uma região no umbral onde há de tudo. Muitos espíritos que estão aqui, nesta colónia, estão prontos para ser resgatados pelas colónias espirituais. E aqui, os espíritos de luz conseguem entrar. Betânia é uma das regiões do umbral que tem mais pontos de resgate. Vocês não pensem... Isto é bom nós sabermos isto porquê? Para quando desencarnarmos, nós vamos nos lembrar disto. Nós só perdemos a carne, só perdemos o corpo, o resto de nós continua aqui, com a informação toda que nós adquirimos aqui na Terra. E se vocês pensam que os espíritos vão lá vos buscar, isso é mentira. Há vários, por exemplo, nesta cidade que há mais pontos de resgate, há pequenos pontos de socorro que vocês têm que correr para lá para tocar a campainha para alguém vir. Ninguém vem a menos que vocês peçam. Depois, em segundo lugar, temos Bezaleu. A construção, tanto de Betânia como de Bezaleu, é parecida. São as que vêm mais de encontro à ascensão do céu. Pronto, não sei se vocês estão a compreender isto. Bezaleu é uma cidade com energia mais densa do que Betânia, onde existe muitos conflitos, muitas guerras e muita intriga. É ponto de encontro de rivais, exércitos de vidas passadas que guerreiam por toda a eternidade. A aparência da cidade é fúnebre, com chamas, fogo e muita agitação, onde predomina a máxima do poder. Quem é mais poderoso é quem vence. Na parte baixa da cidade, onde é que estão os espíritos que são mais desafortunados. Esta cidade é dividida em 2 categorias: os espíritos com mais poder e aqueles que não têm poder nenhum, que são obsidiados por os que têm poder. São vítimas de manipulação constante, muito extremismo. Aqueles que eram os desencarnados religiosos vão todos para aqui. Aquelas pessoas que aqui não há luz, é sempre noite. Sempre. Sempre. Não há qualquer tipo de luz nesta cidade, em Bezaleu. Coisa que não acontece em Betânia. Há uma neblina. Mais, de seguida temos a Nova Babilónia, que é a terceira cidade, outra região de extremo conflito e ainda mais densa que as 2 primeiras que nós já falamos. O tipo de espírito que vive aqui, ao contrário das 2 anteriores, são entidades que vivem... Como é que eu hei de explicar isto? Vivem para o mal. Elas alimentam-se de maldade. Estas entidades ou espíritos têm uma particularidade que as 2 primeiras não têm. Quem vive na Nova Babilónia não quer reencarnar. Não significa que não vão desencarnar, são as chamadas encarnações compulsivas. Mas não querem, o objetivo deles não é encarnar, não querem voltar para aqui. Querem continuar como estão, invisíveis e a fazer tudo o que lhes apetece. Porque toda a satisfação que eles procuram, o desejo de praticar o mal, eles encontram aqui na Nova Babilónia. Daqui, da Nova Babilónia, eles conseguem controlar os mortos, mas também aqueles que estão vivos. Obsidiar pessoas que foram inimigas deles enquanto vida e que ainda continuam vivos. A partir daqui, os pontos de socorro são muito raros. É preciso um grande esforço para conseguir pedir socorro. Uma das características da Nova Babilónia é a extrema tristeza. As pessoas são sempre você olha para todos os espíritos e todos têm uma cara triste, infeliz, infelicidade pura. A Nova Babilónia é caracterizada pela falta de luz, ainda é pior que a segunda, treva total, está sempre a chover e faz muito frio em Nova Babilónia, e sempre a chover. Quarta é a Évora,
a cidade dos magos, dos bruxos e da magia negra. Esta região é para espíritos que são selecionados, não é para qualquer espírito que vai lá. Quem são as bruxas negras, os magos negros, todas as pessoas, as verdadeiras pessoas que lidaram com a magia, mas de uma forma a prejudicar os outros. Esta região é para espíritos que são selecionados, é para espíritos ligados à magia, ao misticismo, ao esoterismo, ao ocultismo, ligados à manipulação espiritual de uma forma agressiva. Tem como ponto de encontro Évora, que é caracterizada por ser a escola dos espíritos obsessores mais densos. Os espíritos mais trevosos vêm todos daqui. É aqui a Universidade dos Espíritos que querem subir o próximo degrau da magia, sempre densa, sempre pelo lado negativo. Na cidade de Évora existem muitos espíritos ascensionados e infiltrados. O que é que isto quer dizer? São espíritos de luz que vivem lá para aprender a magia negra, que eles estão lá a aprender para quando reencarnarem, praticarem na Terra, para eles conseguirem ajudar as pessoas que vão ser vítimas dessa magia que eles estão a aprender. O que é que eles fazem? São espíritos de luz, vou explicar de uma forma, estes espíritos ascensionados e infiltrados, são espíritos de luz infiltrados nas trevas que aprendem a magia das trevas para combater a magia das trevas. Évora é uma região extremamente hostil, mas não é como as anteriores, não tem nada a ver com a Nova Babilónia, com Basaleu ou com a região de Betânia. Aqui não existe guerra, isto é uma escola, para vocês perceberem. Não existe guerra ou conflito, existe sim uma ordem muito elevada que rege Évora. Évora é constituída pura e simplesmente com espíritos com uma inteligência muito acima da média. Quem é ignorante, burro, não vai para aqui, mesmo depois de desencarnar. Ok? Até para fazer parte das cidades trevosas temos que ser inteligentes, estudar, e nós para estudar só precisamos da 4ª classe, ler e escrever, mais nada. Mas, a nível intelectual dos espíritos que aqui habitam tem de ser elevadíssimo, ignorantes não entram aqui. Agora vamos entrar nas regiões de bestialidade, nas piores de todas. A primeira é o Rochedo, é uma cidade umbralina, e aqui o tipo de espíritos que habitam nesta cidade, eu falo nisto e fico cansada. Aqui o tipo de espíritos que habitam nesta cidade têm todos algo em comum, todos têm vibrações demoníacas. Alguns chamam o Rochedo de a cidade das outras muralhas. Também quando ouvirem a falar na cidade das outras muralhas, é o Rochedo. É uma região extremamente densa, está repleta de espíritos de forma e pensamentos demoníacos. A maldade mais bruta e densa é formada aqui no Rochedo e depois é passada para a Terra. A bestialidade humana plasmada na sua forma mais bruta, ou na sua forma mais brutal. Sim, em Évora, a cidade anterior, a 4ª cidade, nós temos espíritos com energia densa, mas com um intelecto e uma inteligência enormes. Aqui neste lugar, o que é que manda? A força bruta de criaturas com um aspecto horrendo do astral. Aqui estão as criaturas com um aspecto, porque eles normalmente plasmam no nível 3. Eu mais à frente vou-vos ensinar isto para vocês perceberem. É aqui que muitos feiticeiros negros vêm buscar escravos. Os feiticeiros negros que vivem em Évora precisam de escravos e é aqui que os vêm buscar. Aqui temos as florestas negras. No Rochedo é onde estão situadas as florestas negras. Aqui, nestas florestas negras, é a entrada de muitos espíritos que desencarnaram. Muitos espíritos que desencarnam quase todos entram por aqui. Se virem o filme, por exemplo, O Nosso Lar, de André Luiz, quando ele acorda numa floresta lamacenta, foi aí que ele acordou quando estava desencarnado. Normalmente o espírito acorda aqui e conforme o tempo vai passando e a atividade vibracional dele se adequa com a do umbral, ele sai dali e começa a percorrer outras localidades, ou seja, começa a ir ou para baixo, se está completamente, não fica aqui muito tempo, ou se até
curam as cicatrizes, porque, por assim dizer, porque somos nós que nos pomos lá, a vibração deles aumenta, vão para o Rochedo, depois vão para, para a Nova Babilónia e percorrem para cidades onde há mais pontos de socorro. Em sexto lugar, temos o Vale dos Suicidas. E no Vale dos Suicidas, ao contrário do que as pessoas pensam, não vai só quem tirou a vida. Imaginem que vocês encarnaram para viver 80 anos. Aos 20 anos começam a beber compulsivamente, vão morrer de uma cirrose e vão morrer aos 50. Vão para aqui na mesma até completar os 80 anos que teriam que andar aqui na Terra. Isto é pior que um suicídio. Se eu não me engano, chama-se astrocídio. Ou não? Não tenho a certeza, mas isto também tem um nome. Pode ser que eu até tenha aqui isto. Então, o Vale dos Suicidas não é uma localidade específica no umbral. Existem pontos de aglomeração destes espíritos que têm um perfil suicida. O espírito suicida revê e sente constantemente, sem interrupção, no momento da sua morte. Eles estão constantemente a viver e sentem a dor. Não pensem que não sentem dor, porque sentem tudo. A diferença é que lá não morrem. Estão sempre a sentir. Se morre com uma facada no pescoço, vai sentir a mesma dor e sensação sem parar. Alguns libertam-se mais rápido do que outros. Esta região é marcada pelos rios de sangue, que é horrível, com cheiro nauseabundo. Ao invés de correr água nesses rios, o que é que corre? Corre sangue e é uma imagem horripilante. Diz-se que o rio que corre no umbral é o esgoto de todo o umbral. Os rios de sangue são uma região totalmente inóspita. Não há nenhum ponto de socorro. Até mesmo no Vale dos Suicidas, mediante a forma como morreu, tem pontos específicos. Uma região com poucos espíritos, até porque entre os ocultistas diz-se que aqui é o esgoto do umbral, para uma alma vir cá parar está na maior perdição total. Maior perdição total. Aqui não há socorro espiritual, portanto eles têm que sair daqui e ir à procura, e não é fácil sair daqui. É muito difícil que isso aconteça. Quem é que consegue entrar aqui? Isso depois vou entrar só para vos dar as pombaziras e os Exus. São os únicos que entram aqui. Os espíritos de luz, os anjinhos, os bonzinhos não conseguem entrar nestas cidades. Ok? Portanto, comecem a respeitar as pombagiras, as giras e os Exus como guardiões, não como demónios. Ok? Para começar. Porque todos nós vamos desencarnar e de uma forma ou de outra todos vamos lá parar. O tempo que estamos lá e o sítio para onde vamos é que vai fazer a diferença. Okay? Não queira pedir ajuda depois a uma entidade, a um guardião, a uma guardiã que você blasfemou enquanto esteve aqui na Terra. É um local de expurgo energético, esta cidade. Ou melhor, este rio que corre no umbral. O local é tão denso, carregado, que até mesmo espíritos carregadíssimos enlouquecem aqui. Eles ficam loucos. Tem os calabouços do umbral, também nesta sexta cidade. Isto é uma cidade muito complexa. O que é os calabouços do umbral? É aqui que muita gente faz desdobramentos e vem parar. Que é desdobramentos. Projeções astrais é mais fácil. Quando imaginem que nós vamos dormir e quando acordamos temos uma marca. Por exemplo, eu acordo muitas vezes com marcas do corpo. Dói-nos uma parte do corpo e nós não nos magoamos, porque quando fazemos uma projeção astral, em vez de ir lá para cima aprender, ou para as cidades mais evoluídas, aprender com os engenheiros siderais, não, vamos cá para baixo, porque isso tem a ver com a nossa vibração, só connosco, significa que a nossa vibração está muito baixa e vamos lá parar. Outras vezes em desdobramentos, tanto em desdobramentos como em projeções astrais, pessoas que são vivas viajam, isto quase sempre à noite, quando estão a dormir e pensam que estão a sonhar e na verdade estão a fazer uma projeção astral. Até me estou a arrepiar toda, que estou-me a lembrar aqui de uma coisa. Estas pessoas vão lá para resgatar tanto almas mortas, desencarnadas, para tirá-las de lá, para ajudá-las a desenvolver, como pessoas que também estão a fazer um desdobramento ou que estão
a fazer uma projeção astral. A projeção astral e o desdobramento não é a mesma coisa. Pronto. Mas eu não vou falar disso agora. E, de alguma forma, tenho uma conexão muito forte com essa pessoa que durante o sono lá foi parar, sempre presos por o cordão prata, para conseguir voltar. E quando há uma conexão muito forte com uma pessoa, através do pensamento, essas pessoas que estão lá, numa projeção astral, num desdobramento que foram aqui parar, pedem socorro a uma pessoa que está encarnada e que vai lá resgatá-la. Mas isto tem que haver um nível de espiritualidade muito elevado, ok? Não é qualquer pessoa que consegue fazer isto. Muitos espíritos encarnados, ao morrer, são trazidos para aqui. E este é um local de tortura. Tortura é a palavra que define o Vale dos Suicidas. Muitos médios vêm aqui em missão de resgate. E médios não têm que ser pais de santo, nem mães de santo, nem essas tretas todas. Um médio, qualquer um de nós é um médio que desenvolveu ou não a sua mediunidade. Okay? O médium é uma pessoa que consegue fazer um desdobramento, uma projeção astral, por exemplo. Em consciência. Eu hoje quero ir visitar a minha vida, a minha terceira vida, a quarta vida. E eu ando para trás e chego lá. É assim. Por vezes eles tiram-nos daqui, mas não os levam para cidades de luz, ascensionadas, ok? Muitas vezes os médiuns resgatam-nos, não os levam, põem-nos em sítios onde eles podem pedir socorro, porque tem que ser esse espírito a querer sair dali. Levam para outras regiões menos densas, do umbral, ou seja, as três primeiras, que é a Bretanha, Bezaleu e a Nova Babilónia. São as três menos, dentro das densas, menos densas. Depois temos o Fosso, que é o pior de todas. O Fosso, para quem não sabe, era uma cidade iluminada que caiu em perversidade e caiu para o umbral. Até os da luz se pervertem. Não são só os que estão no umbral que se iluminam e vão para cima. Estamos a falar aqui de uma cidade inteira, que era uma cidade iluminada. As pessoas que tiveram a experiência de quase morte, por exemplo, foram para o Fosso e relatam que lá seria o inferno, o que na verdade não é. O inferno é muito mais abaixo e não é qualquer pessoa que vai para o inferno. É muito difícil um espírito ir para o inferno. Mais difícil do que vocês pensam. Neste Fosso vivem 4 entidades demoníacas. A maior parte das pessoas definem o demónio como algo muito mau. E pode ser ou não. Se as pessoas vão lá parar é porque a vibração delas é demoníaca. Conseguem compreender isto? Mas apesar das semelhanças com o inferno, o Fosso não é o inferno. Aqui são abrigadas as entidades mais antigas, trevosas. Para entrar aqui, um médium, estou a falar um médium encarnado, que através de um desdobramento, de uma projeção astral, de uma... como é que se chama? De uma viagem... Depois eu lembro-me, agora não me estou a lembrar. E aqui digo-vos, é um médium e não é qualquer médium. Não é os médiuzinhos do TikTok. Fique bem claro. Porque este tipo de pessoas não se expõem, simplesmente ensinam aquilo que sabem para ajudar o próximo, mas não se expõem dessa maneira, nem... eles precisam de um guia. E normalmente os guias aqui são os Exus que os acompanham aqui na Terra. Ok? Por exemplo, meu Exu principal é o seu Tranca-Ruas. É disso que eu estou a falar. O seu Capa Preta, Exu Caveira, pronto, e por aí vai. Exu Veludo, pronto. Sem guia, ele não consegue entrar e esse guia tem de ter um nível de ascensão muito alto, caso contrário, nem esse guia entra lá dentro. Ok? Prontos. Ou melhor, é assim, ele entrar até entra, mas não sai. Fica lá aprisionado. Aqui alguém... aqui no Rochedo vivem os espíritos antigos que não querem mesmo reencarnar.
Por exemplo, quando começou o Covid, o umbral foi esvaziado. Agora é a parte que vem aqui os bruxinhos de Araque e as bruxinhas dar a sua pitada. O umbral foi esvaziado para receber as almas que desencarnaram no Covid. Muitas encarnações compulsórias, ou seja, eles reencarnaram contra a vontade deles e são os próximos assassinos da próxima geração aqui na Terra. Ai, Adriana, as pessoas que morreram de Covid foram para o umbral? Foram. Morreram de Covid, sabem porquê? Porque não têm amor no coração. Ai, mas aquela pessoa era tão boazinha. Não, era boazinha aparentemente. Não tinha um coração bom, senão não tinham morrido. Depois houveram uns que apanharam Covid e se safaram, porque nesta encarnação evoluíram espiritualmente. Todas as pessoas que morreram de Covid, se não morressem de Covid, iriam morrer de outra coisa, porque já estava determinado. Um infarto, um AVC, um acidente, uma infecção pulmonar, seja o que for. A nível de arquitetura, o fosso é o que mais se assemelha com as cidades astrais mais elevadas. As da luz e topo, porque dentro das cidades iluminadas de luz há várias categorias. Tem prédios, núcleos espirituais extremamente organizados. Okay? Nada é à toa nestas cidades umbralinas. Há uma hierarquia que é respeitada a ferro e fogo. Existe uma teoria de que uma das mais fortes cidades astrais de luz foi corrompida, vibracionalmente, claro, e caiu direitinho no umbral, que é o fosso, abrindo uma cratera conhecida como o fosso e caracterizada com uma característica específica dos senhores do fosso. Não se sabe ao certo quem são, mas dentro da demonologia, o que é a demonologia? É a ciência que estuda os demónios. Há 72 anjos e há 72 demónios. Nem os anjos são melhores, nem os demónios são piores. São a dualidade. Nunca existiria anjos se não houvesse demónios. Nunca existiria demónios se não houvesse anjos. Porque nós vivemos numa dimensão em que é assim. O ocultismo, no ocultismo existem algumas pistas. Quem é o primeiro desses seres que se apoderou dessa cidade, do fosso? Daeva. Quem é Daeva? É a entidade da ira. A segunda entidade é a entidade do apodrecimento. Quem é a entidade do apodrecimento? Belfegor. Sei que estou a falar chinês. O terceiro é o impiedoso, que é Asagi. E em quarto, mas não menos importante do que o primeiro a habitar o fosso, é Lúcifer. O outro ponto é citado no ocultismo, é que lá existem, depois aquilo são, imaginem, 4 reinos dentro que querem o trono. O Daeva, o Belfegor, o Asagi e Lúcifer. Então eles, com os seus exércitos, constantemente lutam uns 4 uns contra os outros para conseguir o poder. O outro ponto que é citado no ocultismo é que existem constantes guerras entre estes 4 seres pelo poder e domínio do fosso. E isto é só uma pequenina luz daquilo que é o umbral. Ok? Que é para vocês perceberem, não é? Depois, provavelmente amanhã, vamos falar exatamente sobre como é que funciona o ciclo astral, os vários tipos de demónios que existem, as cidades mais iluminadas e por aí vai. Está bem? Se gostarem deste conteúdo, por favor partilhem. Eu já dei uma formação sobre isto, mas estou a gravar esta mensagem, este vídeo, porque há muita gente nova no nosso círculo de membros que não teve acesso a esta informação e, portanto, vai ficar aqui no YouTube, que é para as pessoas poderem consultar. Tá? Beijinhos no coração. Até amanhã.